Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada à Fundação também. Estamos aqui para apresentar Palavras Aladas, que é o primeiro livro da coleção Conversas em Torno do Desenho. Gostaria então de vos falar primeiro, antes de chegarmos a Palavras Aladas, a este projeto de criar uma coleção sobre desenho que dará voz a artistas, teóricos ou pensadores e também ao modo como eu entendo o desenho, ou como o leio, ou como o vejo, e neste caso como o ouço, ou como o ouvi através das palavras da Filomena. O desejo de criar esta coleção surgiu mais ou menos em 2017 e deu origem a um livro chamado Pela Bruma Dentro, com o Pedro Paixão. Era uma conversa entre mim e o Pedro Paixão, que foi lançado em 2019 na Drawing Room. E foi com este livro, sem qualquer apoio, que eu conheci o Manuel Rosa, e terei que prestar aqui homenagem ao Pedro, porque se calhar sem ele não estaria hoje aqui, ou estaria de uma maneira diferente, ou com outros caminhos diferentes, não é? E agradeço desde já ao Manuel Rosa também, porque ele aceitou de imediato fazer este livro na altura, e quando eu lhe propus também fazermos uma coleção sobre desenho e sobre conversas em torno do desenho com artistas e com outros autores, ele aceitou de imediato, ainda sem eu ter uma ideia muito clara do que é que eu queria fazer. Então, esse desenho e o modo como poderia ser um projeto de vários livros com diferentes artistas e autores nas suas diversas atividades foi sendo alinhavado com aquilo que eu estava a fazer na altura, que era desenhar, e também me preparava para defender a minha tese de doutoramento, que já tinha o desenho, não desenho, mas o desenho, como imagem, figura ou forma ou corpo na obra e na vida. E naquele caso específico era na obra e na vida de uma artista que é a Louise Bourgeois. E então, antes de chegarmos aqui às Palavras Aladas e a esta coleção, eu gostava de fazer aqui uma breve apresentação, não da tese, mas dessa interpretação de como é que eu vejo o desenho, ou o que é que eu procuro no desenho, e essa inquietação de aliar não só o desenho da obra, mas o desenho de si próprio também. Portanto, não se trata somente e sobretudo de desenho, ou de grupos de desenhos, ou séries de desenhos, da relação entre desenhar e pensar, porque sabemos que o desenho auxilia a mão, auxilia a ver, conduz, não é? É um mapa. Portanto, não é tanto o desenho como mapa ao projeto, mas também é, porque há artistas que o usam como tal, é procurar neste corpo de conversa este desenho que alia as duas coisas, que se constitui como um todo. Porque o desenho, o nosso próprio desenho de vida, acho eu, ou o modo como eu vejo, também é um desenho. Umas vezes nós planeamos, fazemos um desenho da nossa própria vida, traçamos aquilo que queremos, que é formado por vários desenhos, e uns são planeados, outros vêm ter connosco, uns não correm bem, outros são postos de parte, apagados ou riscados, não é? Claro que deixam também as suas marcas, tal como no desenho sobre papel, e outros têm que se largar. E há assim, nesta procura de aliar o desenho da obra e ao desenho de si próprio, que um dia também é cortado, esse desenho é cortado, portanto, restando apenas uma imagem, tal como o desenho da obra, que também há de restar só como imagem, ou como corpo, ou como uma voz, uma forma, só que essa imagem não se desvanece, é uma imagem que dá a ver o todo do trabalho. E aqui, perante este desejo, não é? Ou esta experiência, ou este desejo de encontrar este todo na obra e o desenho da própria vida, tenho que prestar justiça aqui à teoria também, porque quando fui ter com a teoria, estava relacionada com a minha própria prática, não é? Portanto, a minha prática de desenhar ou de fazer foi ela que me levou à teoria. E foi a teoria que, de alguma maneira, me levou a ver de uma forma, se calhar, mais clara esta ideia de o desenho.
E é evidente aqui que a Maria Filomena Mulder foi determinante na minha vida. Desde o primeiro momento em que lhe escrevi, ainda não a conhecia e pedi-lhe para ela me receber na faculdade, porque os professores têm os mails disponíveis nas páginas das faculdades, e então pedi-lhe se ela me poderia receber para me esclarecer o que é que se tratava o curso de mestrado em Estética. E aconteceu o improvável, que a Filomena Mulder respondeu ao meu e-mail, uma coisa rara, respondeu e marcou um encontro, e então esclareceu-me, porque eu vinha do Arco, que o Arco também tem que se prestar uma certa justiça, porque o desenho sempre foi muito presente naquela escola e sempre teve imensa importância em mim, e penso eu que na maior parte dos alunos, mas quando vou a esse encontro com a Filomena, já não me lembro exatamente da nossa conversa, mas lembro-me da Filomena me levar à porta, e eu já tinha também candidatado a outro mestrado de artes plásticas, e da Filomena me dizer que eu deveria escolher aquele que mais coisas me poderia trazer à vida. Não sei se foram exatamente estas palavras, mas foi qualquer coisa desta maneira. E a partir desse momento em que decidi inscrever-me no mestrado, no final das aulas, eu já trazia uma semente comigo de qualquer coisa que era novo. E no final do curso, tinha já assim algumas sementes, um saquinho de sementes prontas a germinar, não é? E para o que está hoje aqui em causa, dessas sementes, eu decidi destacar um dos muitos textos lidos e trabalhados nas aulas, mas acho que este tem muito a ver com aquilo que eu quero fazer em cada um dos livros, não só neste livro, mas está muito presente neste livro, que trata do conceito de história benjaminiano, que me deu a ver uma imagem, e dentro dessa imagem há um desenho qualquer que se forma, que se cruza e que se descruza, e que se vê um desenho que não é imagem. E eu não vou ler as palavras de Benjamin, ou citar, mas vou ler as minhas, que é para não me enganar. E então é qualquer coisa assim. Não é a luz que o passado lança sobre o presente ou o inverso, mas é uma imagem em que o outrora configura uma constelação com o agora, criando uma dialética suspensa. E isto é diferente da relação entre passado e presente, que é de origem temporal. Esta relação entre outrora e agora tem uma origem figurativa. Nela há a constituição de um desenho que, pela atração magnética entre outrora e agora, não pode ser separada. E acho que é aqui que há um desenho que, pelo menos eu desejo ver, ou que sempre vi. E é esse desejo de ler ou ouvir o desenho de si e da obra que tenta apanhar essa imagem em suspenso, de origem figurativa. Portanto, este exemplo acho que é determinante para estes livros que eu desejo fazer, que querem manter esta ideia de imagem em suspenso de si e da obra. Ora, chegar a este desenho não é uma tarefa fácil, portanto, para lá chegar e sobre o livro que está aqui hoje em causa, o melhor caminho que encontrei foi desenhar, especificamente para este livro, mas para os que aí vêm também seguirá a mesma estrutura, desenhar blocos de questões a abordar, os quais me permitiam seguir os vestígios do percurso, do trabalho, do processo criativo e da vida. E numa fase posterior, depois de ter as conversas transcritas e impressas, tentar encontrar essa imagem de origem figurativa e desenhá-la através do alinhamento e da costura dos capítulos uns nos outros. E neste sentido, e regressando um bocadinho atrás, quando o livro do Pedro foi lançado em 2019, e este foi uma apresentação para se perceber aqui um pouco esta questão do desenho e também para de alguma maneira se perceber esta relação que veio da teoria, eu decidi candidatar-me à DG Artes e candidatei-me em 2020 ao apoio da criação e edição, e tenho que agradecer à minha amiga Mafalda Gouveia por me ajudar a elaborar, sobretudo, a parte orçamental,
que é uma parte muito difícil, aliás, a mais difícil de se projetar. Agradeço à DG Artes por me ter concedido este apoio, o qual engloba a realização de 3 primeiros livros da coleção. Este, com Maria Filomena, e outros 2 que verão a luz do dia em novembro deste ano, um com Manuel Rodrigues e o outro com Jorge Queiroz. Este apoio serve essencialmente para pagar todas as fases que, se iniciais são previstas, seguem sempre muitos caminhos imprevistos, mas serve para pagar todo o trabalho que é feito até chegar à editora e todo o processo que é feito, nomeadamente, uma das coisas que também serviu como imprevisto, e eu vou dar exemplo, é que quando se vai conversar com alguém não se pode pensar que só vamos gastar 6 ou 8 horas, e neste caso foram cerca de 14 horas, e portanto havia muito material a transcrever. E sem a colaboração também de Isabel Ramos, a quem eu confio totalmente ao ouvir estas conversas, a quem eu dei a transcrever estas conversas e as outras também, isto era impensável porque eu transcrevo à mão, não consigo digitar e transcrever ao mesmo tempo. Agradeço à Fundação Carmona e à Maria da Graça por este apoio imprescindível para a produção gráfica e também por acompanhar muitas vezes os imprevistos e as minhas alterações. Agradeço ao trabalho feito pela Documenta e ao Manuel Rosa, nomeadamente este livro que já está feito, que paginou, editou, organizou, fez todo o trabalho de produção editorial, fará a distribuição dos livros e ajudou-me em todas as minhas dúvidas e questões que eram imensas. E até ao último momento nós estivemos sempre a rever o texto, fazer provas, apareciam sempre umas coisinhas aqui e ali, e mesmo antes de irem para a gráfica, ainda esperou por estas provas pacientemente, tal como a revisora Helena Roldão, que ajudou bastante. Por fim, chegamos aqui à apresentação de Palavras Aladas, e eu vou ler. O convite a Filomena Mulder nasceu daquilo que eu vi e ouvi e li, desculpem, já não como aluna, mas como alguém que ia assistir às suas aulas. Portanto, posteriormente de ser sua aluna, eu continuei a frequentar 2 semestres. E talvez por estar mais descontraída naquilo que me era dado a ler, a descobrir, pude, ao longo desses 2 semestres, aperceber-me que havia algo encantatório na sua maneira de falar, de contar, de dizer, de repetir, de deixar ir para mais tarde voltar a apanhar, mas sem perder o fio à meada. Isto também é próximo ao ato de desenhar, e neste caso falo de desenho, de traçar e de desenhar. Havia uma maneira de falar sobre filosofia ou sobre autores que alia a imagem ao conceito, e aos meus olhos e ouvidos formam um desenho. Ou seja, o seu modo de falar e de deixar as palavras voarem, e neste caso voavam até mim, davam-me a ver um desenho no engendramento do conceito através da imagem. Cria-se um desenho, forma-se um desenho pelas linhas que se cruzam, descruzam, cosem, descosem, desfazem-se. E como num ritual em que o xamã dá a voz a um cântico, com efeitos curativos, eu também via a Filomena com esse poder de feiticeira, ou com essa arte de feitiço, de falar como quem conta uma história. Uma espécie de lenga-lenga, mas que obedece ao critério das palavras ditas, preferidas e dadas. Não são palavras que andam a voar, ora para aqui, ora para ali. Não é? Elas obedecem, elas voam, é verdade. Umas são apanhadas, outras continuam a voar, até voltarem a ser agarradas na frase, no texto e muitas vezes na aula seguinte. E isto também é parecido com o ato de desenhar ou de traçar. Há uma disciplina em apanhar no papel as imagens que estamos a ver. Umas são desenhadas, outras não, outras surgem durante o processo de desenhar, numa cadência de vai e vem, mas também esta prática obedece a uma disciplina, tal como as palavras obedecem a uma disciplina, apesar deste voo ou deste vai e vem. E este modo de falar da Filomena, que cada vez mais e mais se acentuou,
se firmou na passagem dos anos, este poder inebriante tem, à semelhança daquilo que eu compreendo a partir do conceito de história de BMI, um magnetismo que não pode ser separado. Não se pode separar a imagem do conceito, não se pode separar a forma de conteúdo, não se pode separar o ato de falar e de contar do ato de escrever. Por isso é que a Filomena prefere falar e tem como primeiro desejo não escrever. Mas também, cada vez mais na sua escrita, a força das imagens é inseparável dessa oralidade. Este livro não é um livro biográfico, não serve de uma ordem cronológica, as conversas não se alinham nesse sentido, mas também é um livro biográfico, também tem uma biografia, porque é preciso dar a ver o desenho de si e da obra. E neste sentido, depois de muitas horas gravadas, a tarefa difícil foi ter de deixar de lado, foi ter de deixar cair, foi ter de cortar, porque tudo me parecia precioso. A estrutura do livro foi sendo construída e dividida por capítulos que seguem os passos, os tais vestígios de Filomena, dando nome a cada um desses capítulos, os quais têm uma imagem-chave como entrada, que de alguma forma estão ligadas às conversas desse capítulo. Percorremos imensas histórias de liceu, da escola primária, da faculdade, da importância de escrever, da importância de copiar, da tarefa de traduzir, de escrever, da importância do gesto, dos autores que acompanham a Filomena e que ela tanto admira, e muitos deles não são filósofos, muitos são, mas muitos não são. Aliás, cada um tem uma particularidade que os distancia da filosofia, mas aproximam-se de alguma maneira da reflexão, como é o caso que eu vou destacar, o Leroi-Gourhan, autor tão importante para a Filomena como surpreendente para mim, quando era referido nas aulas. Não era sempre em todas as aulas, mas foi referido uma ou duas ou três vezes. E surpreendeu-me, porque eu desconhecia, e quando fui ver, suscitou uma série de imagens também, porque ele é um paleontólogo, antropólogo e arqueólogo, mas o modo como ele fez isso, ele viu e deu-nos a ler um desenho que vem do passado também e que chega ao presente, formando uma imagem que de alguma maneira está ligada a este, acho eu, a este conceito magnético, a esta atração que não pode ser separada. Por isso, talvez não seja à toa que a Filomena lhe prestou homenagem num livro maravilhoso chamado O Perseguidor das Sombras. Também foram feitas muitas outras descobertas, para além destas todas, que já são imensas e já tinham muitas horas, nomeadamente como as palavras de David Hockney, citadas por António Belém Lima no seu livro Desenhar em Viagem, e que trouxeram também um novo desenho, acrescentando ainda mais imagens e mais conversas. Por fim, entrar neste barco, nesta viagem, com a Filomena, a quem eu agradeço profundamente, porque subiu imediatamente comigo para dentro do barco, e viajamos e passámos por muitas águas, muitas marés altas, baixas, águas tranquilas, algumas paradisíacas, outras mais profundas, mais obscuras, e também fomos muitas vezes na corrente do rio, mas não caímos em nenhuma catarata. Continuámos, falámos muito e rimos imenso. A Filomena cose uma história, para quem a conhece, noutra sucessivamente, tem esse poder de encantar, e todas as histórias são importantes e todas as histórias trazem novidade. Claro que tive pena, no final, quando estava já nas últimas provas, não ter conseguido colocar tudo no livro. Contudo, espero que nestas palavras aladas consiga permanecer viva a imagem que, apanhada e agarrada, desenha a voz da Filomena numa figura qualquer em suspenso e assim possa ser lida, possa ser visualizada, mas de preferência escutada. Espero que quem leia e os leitores também possam partilhar isto comigo. E por fim, porque depois vou dar a palavra à Filomena, eu vou ler um mote que sempre me acompanhou
mas vou contar também a história deste mote, porque é muito importante. É um mote porque a Filomena chama motes a pequenos textos que antecedem o texto do livro. E é um mote que tem bastante tempo. Eu não conhecia a Filomena de todo, acho que conhecia o Semear na Neve, e acho que também tinha visto a Filomena no Arco, quando foi apresentar o Semear na Neve, mais ou menos em 98 ou 99, não sei bem. Penso que esta exposição eu vi em 99, no estabelecimento prisional do Porto, e era uma exposição que tinha fotografias, eram registros fotográficos de criminosos ou de possíveis criminosos, acho que era uma prática comum na época, portanto fotografias do início do século, 1900 e tal, de retirar pessoas da rua que tinham determinadas características físicas, determinadas, não sei, ou gestos, ou expressões, e as medidas, e depois levá-las, portanto era a polícia que fazia isso, que recolhia as pessoas, eles poderiam vir a ser possíveis criminosos, não é? Eram fotografados e depois tiravam-se as medidas todas, e criavam-se uns registros não só fotográficos, mas também descritivos. Bom, era uma exposição muito impressionante. E quando acabei de ver essa exposição, estava à venda um catálogo, ou um livro, que se chama Murmúrios do Tempo, que eu comprei, e ainda antes de saber, lá dentro estava então este texto que se chama Matérias Sensíveis, que dá também o nome ao livro Matérias Sensíveis, mas eu penso que aqui ainda não tinha saído este livro, foi mais ou menos na mesma altura. E então, neste mote que me impressionou, que me apanhou logo de imediato nesta altura, mas que eu não sabia que isto ia ter todo este caminho até à data, e isso é que tem muita piada, porque tem a ver com este desenho da vida e este desenho da obra, nesta relação toda. Portanto, eu no primeiro encontro, ou quando soube que ia fazer esta conversa, ter estes encontros, estas conversas com a Filomena, eu já sabia que iria querer falar sobre este texto. Ele está no livro, está na parte final do livro. Não sabia era como é que ele ia aparecer, nem tinha tido esta relação que vos estou a contar. Mas a verdade é que neste mote a relação da imagem e desenho está presente, o desenho que é cortado e o desenho que continua, o desenho da obra dado a ver por um bom ouvinte, neste caso a Filomena, e o mote vai ao encontro também deste conceito de história de Benjamin, e vai ao encontro também de uma imagem que eu também procuro, que está ligada com o desenho, que é uma imagem a qual a sombra da vida invade a transparência da morte, dando a ver a configuração de um desenho. E então, no alinhamento desta conversa, destes capítulos para este livro, apercebi-me então, com este modo que eu vou ler, que já não se tratava só da linha VAR, que tudo fazia sentido, mas uma linha qualquer que faz um zigue-zague e que remata, fica firme, não é? E faço aqui o meu último agradecimento, que é onde acho que faz sentido, que é ao Jorge Mulder, porque esteve sempre presente, não sempre quando eu ia aos encontros, mas quase sempre quando eu ia ter com a Filomena ao seu escritório, onde o Jorge também tem um estúdio, a que chamam Casa Lima, e de alguma maneira, muitas vezes a Filomena o chamava, ou o Jorge contava alguma história quando chegava aí, porque estas palavras aladas foram dedicadas pela Filomena ao Jorge, e este título também não foi logo, como tudo, quase, não foi logo determinante, ainda ficou um bocadinho a assentar, se ia ser ou não, mas que faz muito sentido, e porque o Jorge cedeu gentilmente 3 das imagens que estão neste livro, nomeadamente 2 no interior e a capa. E esta imagem da capa também tem uma história, porque esta imagem da capa é uma fotografia do Jorge de 69, e ela veio ter connosco, ela não foi procurada, foi ter às mãos da Filomena, por acaso, na procura de outras fotografias, depois veio ter comigo às minhas mãos. Eu trouxe essa fotografia comigo para ser fotografada, como todos os outros objetos,
mas ela não tinha um destino, não tinha uma finalidade, ainda bem que se fotografou na altura. E acaba por ganhar este espaço de capa, que de determinada maneira também tem esta imagem contida, esta imagem que, quando eu vi a fotografia, para mim me retirava de alguma maneira daqui, não é? Ela tem qualquer coisa de alienígena que nos tira. Portanto, não poderia ser uma melhor imagem para dar entrada e saída a estas palavras aladas. Obrigada. E vou agora passar à leitura deste mote para acabar e depois dou aqui a palavra à Filomena. Vai com o catálogo É porque tem uma boa letra para se ler. É grande. Bom. Uma velha senhora de 91 anos declarou à mesa, para quem a quis ouvir, depois de um almoço, no meio da conversa leve e interrompida por entrada e saída de gatos caseiros e alguns silêncios que vinham da janela e que só o verão conhece e etc., que todos os outros que já tinham ido, parentes e amigos e tantos, desaparecidos há muito, são para nós imagens apenas, e que nós, daqui vá uns 200 anos, para quem tinha vivido 91 anos parecia razoável, talvez porque mais cedo ainda não tivéssemos direito a ser imagens, ou porque os afetos das gerações ainda estivessem ativos, seríamos também nós, por nossa vez, apenas imagens. E só temos aqui um ponto final. Obrigada, obrigada, e vou passar a palavra. Obrigada, Cristina. Eu fiquei muito impressionada com a escolha que a Cristina fez deste mote. Como ela disse, fez primeiro, ele entrou como mote na versão final também, porque não foi alterada sequer, na segunda vez que esse texto foi publicado. Mas este texto foi publicado neste catálogo e depois foi publicado nas matérias sensíveis, e dá o título ao livro, Matérias Sensíveis, e é sobre fotografia. E a Cristina, quando organizou estas sessões de pergunta, muito antes disso, perguntou-me, falou-me do projeto e disse que gostava muito que eu colaborasse no projeto, e eu devo dizer que achei um disparate rematado. E disse-lhe, Cristina, eu não vou falar de desenho, mas porque é que eu ia falar de desenho? Tenho que falar com os artistas e não comigo. Ele disse, não tem nada a ver com isso. E depois descansou-me e achou, como ela explicou muito bem, que a palavra desenho podia tomar diversos, Einstein diz que teria muitos usos, e um deles tem a ver com formação, com seres que estão a formar-se, não é? E, por outro lado, com a projeção dessa formação nas sombras, nos reflexos, e, por outro lado, nas interrupções, e por outro lado, nas ligações dessa formação com outra formação que se está a dar, desde tais cruzamentos que falou, as costuras, o rebentar das costuras, etc. As 14 horas foram dispersas em vários dias, começaram no verão de 2021, em agosto, se eu não estou enganada. Foi em agosto. E prolongaram-se. A Cristina agradeceu, fez os seus agradecimentos, como devia-se fazer, mas havia um agradecimento que ela não podia fazer e que só eu é que posso fazer. É agradecer a ela, porque este livro não existia se não fosse a iniciativa dela. Se não fosse essas 14 horas de conversa comigo, a paciência da transcrição, o cuidado na seleção, ela teve muita pena de muita coisa não entrar. Eu confesso que não tenho pena nenhuma. Eu sou amiga da concisão e amiga da interrupção e amiga de dar um termo a uma coisa. Não sou amiga de ai, que pena não ter entrado. Não. Não entrou. E não vai entrar. Já está noutra terra. O alado tem muito efeito na nossa vida, não é? O que vai a voar tem muito efeito. E aquelas foram agora para uma terra que nós não sabemos. Está lá, tem isso transcrito. Mas eu já nem devo ter, porque eu dei tudo fora de coisas que estou a fazer, só fico com as últimas. Ficam com outras. A não ser que se seja escrito, mas se é no computador, dei tudo fora, só fico com a última.
mas a Cristina teve não só um talento inexcedível para fazer as perguntas, para ser fiel a elas, para as refazer porque descobria que já não tinham sentido, que tinham de se incluir noutras, e uma grande paciência para comigo, que sou muito indisciplinada, e quando ela me fazia uma pergunta sobre um assunto eu acabava por falar de 5, e depois ela tinha de fazer uma grande habilidade para dar continuidade à primeira pergunta. De modo que para mim é um mistério que ela tenha conseguido fazer 8 capítulos. Para mim é um mistério, porque nada disto é cronológico. Portanto, ela esteve a fazer um trabalho de corte e costura, e quase todos os títulos são da autoria dela. Houve discussão sempre entre nós, claro. Houve escolhas que eu também fiz, mas a divisão foi feita por ela. Os 8 capítulos foram decididos por ela e os títulos, com a minha concórdia e às vezes com discussão, também foram de iniciativa da Cristina. Portanto, ela fez um trabalho, como os ingleses dizem e os alemães dizem, de edição, foi um trabalho elevado, de edição no sentido muito elevado. Aliás, o Manuel Rosa até chamou a atenção para isso, para o nosso esforço de edição e o esforço de fixação do texto. No fundo, foi um trabalho de filologia, que é uma das atividades que eu mais amo e que tendo a praticar, mesmo não tendo estudado, verdadeiramente. E Benjamin também tinha esse lado de filólogo. Nunca ninguém se referiu ao texto das matérias sensíveis e nunca ninguém tinha notado aquele mote. Nunca ninguém. Quando a Cristina, não foi logo no início, numa certa altura, me falou deste texto e falou dos Memórias do Tempo, que eu já não me lembrava. Eu já não me lembrava desse catálogo, eu também o devo ter, não sei onde, mas tenho de certeza absoluta. E eu fiquei quase siderada, porque este texto é um texto muito secreto. Como ela chamou a atenção, quem não está a ler não vê, mas no livro vê-se logo. Este texto só tem um ponto final. E ao longo só tem vírgulas, porque eu tendo a usar a vírgula com valor de ponto e vírgula, de 2 pontos, de ponto. Hoje em dia nem tanto, mas nesta altura era absolutamente constante. Agora também tem a sua constância, mas não absoluta. E ela gostou desse ritmo, porque este texto, ela leu muito bem, porque as vírgulas, como têm valores ortográficos diferentes, têm valores de pausa e de interrupção e de respiração diferentes. Portanto, nós temos de lê-lo de certa maneira, porque é como eu estou a pensar com os meus botões quando escrevi isto. Eu ouvi uma senhora chamada Graciosa Augusta, que era a mãe do Jorge, dizer isto no meio do almoço, no almoço de domingo. Ninguém ouviu. Eu ouvi e fui a correr, passado um bocado, a sentar num papel para não me esquecer. E depois escrevi, passado uns tempos, não foi logo imediatamente, escrevi este texto. Ela disse: todas as pessoas que viveram antes de nós são imagens. E nós, daqui a 200 anos, vamos todos converter em imagens. Eu fiquei absolutamente siderada, não fiquei sem pinga de sangue. Ninguém ouviu. As pessoas estavam a conversar umas com as outras, os gatos entravam, saíam, a voltar à mesa, a pôr mesa, a trazer isto para o almoço. E aliás, foi dedicado, o texto está dedicado, não é um mistério que eu estou a dizer, está dedicado a Graciosa Augusta. Que a Cristina gostou muito do nome, é muito bonito. É um nome muito invulgar e muito invocar, sim. E eu fiquei muito impressionada com a escolha da Cristina, com a observação de não haver, senão um ponto final, num texto que tem umas 15 linhas, e portanto tem tudo a ver com a relação que ela descobriu ser tão profunda entre falar e escrever. Esse texto é o caso acabado das dedadas da oralidade enquanto escreve. É um caso acabado e conciso, não é um texto muito longo, é um mote. Portanto, ele é que dá, digamos, entrada, anuncia, quase como uma profecia, aquilo que vai tratar. E também neste livro, apesar de aparecer no fim, aparece no 8º capítulo, que tem o título do tempo, da história, do espaço, 2 pontos, ser apenas uma imagem. Ser apenas uma imagem é uma citação, não se sabe, mas agora já toda a gente fica a saber que é uma citação, não está entre aspas, não era nada bom que estivesse entre aspas, está muito bem assim, mas também é muito importante, que é no fim que o texto aparece, e é muito importante
que a última, digamos, o último capítulo acabe com ser apenas uma imagem, porque este livro é sobre imagem, é sobre a relação entre palavra e imagem. E eu considero, numa certa altura, logo mais no início do livro, que é da palavra que vem tudo, incluindo as imagens e os gestos. Mesmo que a palavra seja segunda, mesmo que a palavra não seja a primeira, a palavra é sempre a origem de tudo o resto. E depois, uma certa altura, lá mais para o fim, digo que é o gesto, que é, digamos, é como uma oficina. O gesto é a oficina da palavra, é a oficina da imagem. E depois, isto até aparece entre parênteses, que foi um acrescento da tal fixação do texto que não aparecia no início. Veja lá, Cristina, como eu agora digo exatamente o inverso que disse há pouco, ou no início, porque na verdade depende da porta por onde entramos para olhar para um problema. E a imagem é um problema, nós ainda, todos nós, no nosso século, e todas as pessoas, sobretudo, que se preocupam com arte, mas não só as pessoas que se preocupam com arte, se preocupam em saber o que é uma imagem, e o problema não está solucionado, porque cada vez a pergunta é feita como se nós não soubéssemos nada. Apesar de vermos tantas imagens, mas a pergunta é feita tal como Santo Agostinho fez acerca do tempo. Nós lidamos com a imagem, vivemos de imagens, alimentamos de imagens, as palavras segregam, guardam, traduzem, alimentam, deixam cair as imagens, e nós, de tanto as usarmos, porque faz parte do pão nosso de cada dia, não as conseguimos definir. Isso não é uma deficiência. Não saber definir não é uma deficiência filosófica. Kant diz que o filósofo nunca começa pela definição. Nós, aliás, falámos disso. A matemática começa pela definição, porquê? É a ciência racional que começa pela definição, porque a matemática cria os seus objetos na intuição. E a filosofia não cria os seus objetos. Portanto, a filosofia está sempre à procura de conceitos para os seus objetos. E não pode chegar aos conceitos se não tiver imagens. Portanto, a imagem é a condição de qualquer conceito em filosofia. Todos os filósofos que me interessam perceberam isso. Desde Kant, considerou que a linguagem filosófica era simbólica, isto é, a linguagem filosófica não está fundada sobre si própria, está fundada sobre a linguagem cotidiana, e a linguagem materna vive das imagens e alimenta-se delas, e parte delas e segrega-as e alimenta-as. Portanto, mas para mim a palavra vem sempre primeiro, talvez, porque eu fosse uma criança muito solitária e gostasse muito de ouvir, falar. Por exemplo, para mim o paraíso dos paraísos é adormecer com alguém a falar. Mesmo que não esteja a falar para mim. Por exemplo, ouvir um vizinho a falar, para outras pessoas é o horror dos horrores, para mim é uma bênção. E nós tínhamos uns vizinhos de baixo, quando faziam festas, deviam falar entre dentes, e a música quase que não se ouvia. Eu dizia, mas porquê é que eles não falam alto? Porque eu queria era... Não queria perceber o que eles diziam. Queria era ter o som deles. E desde criança que sou assim. E também, antes de saber ler, eu já percebia as palavras mesmo não sabendo. Isto é, no Cavaleiro Andante, por isso é que aparece aqui uma imagem do Cavaleiro Andante. Sim. Que o meu pai reuniu todos os Cavaleiros Andantes desde... Tive uma grande sessão, porque eu pensei que tinha começado em 54, mas começou em 52, porque em 54 foi quando eu abri pela primeira vez um Cavaleiro Andante, com 4 anos, e aquilo para mim era um manjar. Eu não sabia ler, mas como tinha as histórias de quadradinhos, eu detesto a banda desenhada, que é muito francês, histórias dos quadradinhos é verdade pura. Um quadradinho, mais outro quadradinho, mais outro quadradinho. E havia as imagens e as palavras, e eu bebia aquilo. Portanto, eu sempre liguei os signos escritos, os sinais escritos, à linguagem e à imagem, sempre. Então este livro é sobre imagem e sobre palavra, sobre a relação entre imagem e palavra. Isso deve-se às perguntas da Cristina e deve-se ao esforço que ela fez para eu me esforçar. Porque como eu sou muito indisciplinada e crio uma espécie de magmas e de alquimias, amálgamas alquímicas, quando se está a ouvir é muito bem, mas quando se escreve não pode ser assim. A escrita é um ato de disciplina e um ato feroz de simplicidade conceptual, em que tem que haver um guia, tem que haver uma decisão que não seja só ocasional. Claro, quando se fala também não é só ocasional, nós temos que preparar aquilo que vamos dizer, senão não conseguimos dizer uma palavra. Mas, por exemplo, na escrita não se podem ver os gestos que eu estou a fazer. Mas, se não se perceberem os gestos que eu estou a fazer, não se consegue ler. Essa é a ideia.
penso que foi essa ideia que quis transmitir na sua apresentação e com as perguntas que fazia. Digamos que há uma ligação muito grande entre corpo, gesto, imagem, oralidade e palavra escrita. Daí eu ter muita resistência a escrever, levo sempre imenso tempo a escrever o que quer que seja, e primeiro que me decida a escrever também leva o seu tempo, depois quando a coisa se desenvolve, começo a ficar obcecada e começo já a não querer fazer mais nada, mas aquele tempo de gestação foi no fundo a preparação para o corpo, o gesto, a gestualidade e a oralidade conseguirem ainda entrar naquilo que eu escrevo. Senão a escrita para mim não faz o menor sentido. Em filosofia não é sempre assim, mas os autores que eu amo em filosofia são assim, cada um à sua maneira. Kant, Benjamin, que a Cristina trabalhou tanto na sua tese, que é uma tese absolutamente admirável sobre a Louise Bourgeois. Uma das coisas admiráveis que se escreveram sobre a Louise Bourgeois, podem ter a certeza, e eu li algumas que se escreveram sobre a Louise Bourgeois. Ela conseguiu fazer uma apresentação da relação entre desenho e escultura na Louise Bourgeois verdadeiramente extraordinária. Que a Filomena foi a minha orientadora, que eu esqueci-me de dizer, e na tese de mestrado também. Mas houve um salto de mestrado para o doutoramento. Houve um grande salto. E houve um domínio filosófico e um respeito, porque nós em filosofia só vivemos de textos e das palavras. Vivemos das palavras. A filosofia é o lugar do logos, é o lugar da palavra. E nós temos, não de domar, porque as palavras são indomáveis, só nos discursos do governo, ou das juntas de freguesia, ou da televisão, é que elas estão domadas, de resto elas são indomáveis. Elas é que nos formam, não somos nós que tratamos delas, não é? Quando nós tratamos delas, o caldo fica mesmo entornado, e é o espetáculo degradante a que nós assistimos no dia-a-dia. Portanto, as palavras são indomáveis, mas não pertencem à confusão. Não há confusão nas palavras. Há obscuridade. É uma das coisas muito importantes, uma das perguntas da Cristina em relação à obscuridade e confusão. Os filósofos sempre lutaram contra a confusão, os poetas sempre puseram a confusão de lado, e na filosofia, como na poesia e nas artes, a obscuridade, no fundo, é o nosso reino, é o reino das pessoas que se dedicam às imagens e às palavras. E a obscuridade, Descartes é o homem da distinção, da clareza. E a distinção e a clareza, digamos que uma ideia distinta, é uma ideia que é clara em todos os seus aspectos. Nisso nunca se obtém. Uma ideia distinta nunca se obtém. Digamos, há uma sombra sempre, há um resto, há uma fuga, há uma pequena angústia que não está escondida, que de repente vem ao de cima. E a obscuridade é, digamos, uma característica de tudo o que é criativo no ser humano, seja ou não seja artista. Não há nenhum ser humano, desde a infância, que não conheça a obscuridade. Portanto, a obscuridade é própria de uma ideia que não é em todas as partes clara. Essa é, no fundo, a grande distinção entre ideias claras e ideias distintas. As ideias distintas são ideias claras onde não há sombras, onde não há nenhuma obscuridade. Não se trata, isso para mim, acho que para mim é claro que não se trata de ekphrasis, da questão da ekphrasis, que é uma questão que vem dos gregos, ekphratsein, que quer dizer, é engraçado, que quer dizer dar um nome a uma coisa, a coisa chama pelo seu nome. Nesse sentido, sim, mas tomou um sentido muito orientado retoricamente e teoricamente, que é a capacidade que a linguagem tem de escrever pinturas, ou uma pintura pintar uma escultura, ou uma escultura apresentar uma pintura, ou um filme adaptar uma peça de literatura, etc. Mas não tem nada a ver com isso. A relação entre imagem e palavra que se trata neste livro é constitutiva das duas. Não é um exercício retórico, está próximo da primeira origem da palavra, que é responder aos apelos das coisas. As coisas pedem para que nós lhes demos nome, como a Benjamin diz em relação a Adão, não é? Da linguagem da mediação.
Mas eu nem quero chegar a esse ponto. Eu quero recuar um pouco mais atrás, e que é a ligação infantil entre balbuciar, fazer assim, fazer com os lábios, ou com a língua no palato, ou com a saliva. É todo o nosso aparelho fonatório que a criança começa a exercitar desde que nasce, e o que ela sente através do corpo, de todos os aspectos do corpo, incluindo evidentemente a visão. Mas é essa relação não nem vai para a ekphrasis, nem vai para o de pictura poiesis, não vai para esse tema horaciano de que assim como se passa na pintura, passa-se na poesia. Não vai para as comparações. Eu não vou comparar a pintura com a palavra, seja a palavra do dia-a-dia, seja a palavra poética ou a palavra filosófica. Portanto, recuamos um pouco mais, não é? Ficamos num ponto mais de indistinção, em que está tudo ainda a formar-se, e em que não podemos tomar todas as decisões, nem pensar. E sobretudo, não podemos ter nenhuma teoria bem fixada. Portanto, neste livro não há nenhuma teoria bem fixada, que é coisa em que eu não acredito que haja, porque uma teoria bem fixada é uma teoria morta, e nós temos de nos livrar delas. As teorias nunca estão bem fixadas, estão sempre assim. Estão sempre, o tal vai-vem de que a Cristina fala, mas também é uma pequena oscilação. Uma pequena oscilação. Às vezes é uma grande oscilação. E a teoria sofre um rombo, não é? A outra coisa que me impressionou é a importância que ela deu a Leroy Gourand. André Leroy Gourand é uma descoberta dos meus anos 30. Aliás, ainda antes. Foi quando eu comecei a dar aulas no liceu, portanto é dos meus anos 30, não é dos anos 30 do século XX, é dos meus anos 30. Quando fui começar a dar aulas, mas eu tinha 23 anos quando comecei a dar aulas, portanto eu li o Leroy Gourand mesmo muito cedo. E o Leroy Gourand é, para mim, como aos pais fundadores dos Estados Unidos, ele é uma espécie de pai fundador para mim, porque ele ensinou-me a ver a arte a partir de um ponto de vista que não era filosófico. Isso para mim foi um bem gostal, porque a filosofia que se ocupava da arte na época era uma filosofia da fenomenologia, que é uma filosofia que eu respeito, mas não pratico, e que é a filosofia que mergulha nas profundezas da subjetividade. As filosofias que eu gosto não tratam de sujeitos nem de objetos, nem tratam da subjetividade. A subjetividade é um conceito, não é uma coisa, atenção. Não existe essa coisa chamada subjetividade, é uma criação de um conceito. O que existe, talvez, seja o interior, talvez. Mas quando nós pensamos em interior, temos logo que pensar numa caixinha secreta, numa gaveta que não abre, numa herança que se vai receber. São tudo coisas concretas que nós depois aplicamos àquilo que temos no interior, mas quando abrimos o corpo não temos nada disso. Quando fazemos anatomia não encontramos o interior do corpo. O interior do corpo é uma ideia sensível. É uma ideia sensível acerca de nós próprios. Porque nós percebemos que quando estamos muito emocionados, o nosso corpo sofre qualquer coisa que vem das vísceras, incluindo o coração, mas não só, que vem do bater do pulso, que vem do caminhar muito rápido ou muito lento do sangue, que vem da respiração, portanto, das pulmões e tudo o que está ligado à respiração, vem da nossa boca, vem das nossas mãos, dos nossos pés. Portanto, o interior é isso tudo, digamos, convertido numa ideia sensível. Portanto, a mim interessava um jeito de pensamento como o do Leroy Gourand, que é um pensador extraordinário, que me ensinou o que era a estética, verdadeiramente. Naquele livro, que está traduzido, aliás, em português, mas que eu li em francês, porque na nossa geração lia-se francês como se fosse português, Le Geste et la Parole. Em português, o gesto e a palavra. O primeiro livro, o primeiro livro, Linguagem e Técnica, o segundo, Memória e os Ritmos. E é no segundo volume que ele trata das questões estéticas. E trata das questões estéticas não do ponto de vista filosófico, mas sim do ponto de vista do paleontólogo, daquele que vai à procura dos nossos primeiros, dos que nos antecederam, ainda antes do Homo sapiens, ainda antes dos primatas, digamos, paleontólogo, antropólogo, arqueólogo, e que inventou, quer dizer, foi o grande forjador de uma técnica de fazer, como se chama? O levantamento das camadas. Escavações, em vez de furar
fazerem furos, ele levantava camada por camada e descobria, digamos, as várias sedimentações, digamos, o que o tempo tinha feito de sedimentação e de erosão também, portanto, as duas grandes forças. E era capaz de chegar, digamos, àquele ponto em que na margem do rio ainda não há pegadas, no rio subterrâneo ainda não há pegadas. Ele às vezes chegava a grutas onde nunca ninguém tinha entrado, depois dos homens pré-históricos, e as pegadas pareciam frescas ainda. Era muito impressionante. Portanto, ele tem uma teoria da remuneração, muito antes de eu ter começado a ler o Benjamin, que foi talvez uns 7 anos depois. Sim, foi quando eu tinha 30 anos. E mostrava qualquer coisa que era a perda, digamos que a história se sustenta de vestígios e que está sempre em perda. Aliás, as palavras aladas têm esse título que eu depois gostava de falar um pouco. A Cristina disse uma coisa que é muito bonita, que as palavras aladas às vezes vão ter com as pessoas, mas na verdade as palavras aladas que aqui estão em causa, por um lado vão ter com pessoas e foram fixadas, estão aqui escritas, mas a ideia é que elas não se fixam. E as palavras aladas é o teor ou o coeficiente de perda de toda a palavra. É ninguém agarrá-la, ninguém agarrar. Ela perder-se. Porque a palavra é um ato do ar, da nossa boca, é um produto aéreo da nossa boca. Onde é que vão os produtos aéreos da nossa boca? Não faço ideia, vão para o ouvido de alguém. Mas o ouvido também tem a ver com o ar, não é? Sabemos disso, tem a ver com os liquidezinhos. Nós tratamos do ouvido aqui, tratamos da cóclea, do nosso exterior, é o exterior da orelha. Portanto, o ouvido externo é já um caracol, mas o ouvido interno é mesmo um caracol. A cóclea, que é o termo antigo para caracol, é um labirinto. E antes desse labirinto há o ouvido médio que tem aqueles 3 ossinhos maravilhosos do martelo, da bigorna e do estribo, e que são nomes que hoje em dia já não se dariam aos ossinhos, porque se perdeu o lado concreto da coisa, mas esses ossinhos são minúsculos e um deles faz a transposição para o ouvido interno, e por isso é que nós nos equilibramos. O equilíbrio tem mais a ver com o ouvido do que com a visão, se bem que seja uma ligação, mas o ouvido é mais responsável pelo equilíbrio. E é muito maravilhoso que o equilíbrio tenha a ver com o ouvido, tenha a ver com o ar e não com o fogo, e depois com os pés na terra, mas o ar é que manda aqui. É muito engraçado. E o fluidozinho que passa nesses tubinhos muito pequeninos, esses transportadores que passam do ouvido médio para o interno. Bem, mas eu fiquei muito impressionada com estas coisas do Padre Morrão, porque o livrinho, este texto, O Perseguidor das Sombras, foi publicado em 84 na revista Análise, penso que no primeiro número, e depois, 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois, foi publicado no Brasil como um livrinho, na editora Lume de São Paulo. E agradeço aqui ao Francisco dos Santos, ele não pode ouvir, mas eu penso que a editora acabou depois, por causa da pandemia, ele nunca mais nos respondeu, mas ele fez uma coisa extraordinária e foi através de um grande amigo meu, que é o Eduardo Jorge de Oliveira, que é um jovem poeta, mas também é estudioso da arte contemporânea e da poesia contemporânea brasileira, mas também portuguesa, e é professor na Universidade de Zurique. Foi ele que pôs em contacto com esse editor, e eles fizeram esta coisa maravilhosa, eles não emendaram uma vírgula. Portanto, não é só o problema do acordo ortográfico, é que não transformaram em texto brasileiro. Portanto, eu suponho que não é lido. Simplesmente está escrito em português de Portugal, sem nenhuma cedência. Tem uma capa muito bonita, do próprio Francisco dos Santos, que também é um artista, e eu ofereci esse livrinho à Cristina. Ela foi um belo presente que eu recebi nesse dia. Esse livro é uma homenagem a este homem. Quando eu estive em Paris, eu acho que eu estive a pensar que deve ter sido mesmo na primeira vez que eu estive com uma bolsa, já tinha ido lá, mas por razões pessoais, creio que foi em 85, 86, eu tentei falar com ele, tinha o telefone dele, mas a mulher dele explicou-me que o Monsieur Professeur já não pode falar ao telefone, ele tinha a doença de Parkinson e estava já no final. Foi uma das notícias mais tristes que eu tive na minha vida, porque eu queria lhe agradecer pessoalmente, porque eu tinha escrito tudo em português, portanto ele não podia ler aquilo que eu tinha escrito. Mas ele ensinou-me, por exemplo, que a mecânica do nosso corpo é viva. Ele não utiliza a palavra física. A palavra física é utilizada por ele quando fala da física como ciência. O nosso corpo é vivo
E a mecânica dele é viva, nós falamos disso, porque falamos da dinâmica e da mecânica, mas elas são ambas vivas. Veja-se um pé a andar e percebemos tudo, não é? Sobretudo se não podemos andar. Percebemos o que é a mecânica e a dinâmica vivas do pé. Se por qualquer acidente não podemos andar. Já me aconteceu. Portanto, fiquei verdadeiramente também siderada com esta escolha do Roland Gourand, que ocupa muitas partes deste texto, o capítulo... Tem um capítulo dedicado. Exato, creio que é Seguir vestígios de cifrar festas. Não é? É esse. Escolhemos para cada capítulo uma imagem. A primeira é do Cavaleiro Andante, que tem a ver com uma... Eu gosto muito de contar filmes desde criança e contava filmes às minhas colegas do liceu quando era muito pequena, com 10, 11 anos. E sempre vi imensos filmes, desde pequena. E a minha mãe também, desde pequena, também na família. E na família dela toda haviam filmes quase todos os dias, quando havia filmes iam todos ao cinema. E para mim eu pensava que injustiça, porque é que eu não ia todos os dias ao cinema com a minha mãe, mas só ia ao sábado. E depois contava os filmes, era no cinema Restelo, contava os filmes às colegas. E a nossa família, com o Jorge, com a Catarina, a Adriana e os netos, é uma família de cinema, completamente de cinema. E eu contava os filmes, e ainda conto. Mas como eles sabem, e a Cristina também ficou a saber, eu invento, sem saber, cenas que não existem. E acrescenta depois a segunda também. vez que vou ver o filme e disse, mas o que é que aconteceu? Tiraram a cena, fico de boca aberta com o que aconteceu. E aconteceu isso com um filme, muito claramente na minha vida, que é um filme que durante anos eu e o Jorge quisemos ver outra vez. Vimos isso no Apolo 70, nos anos 70, vejam lá quantos anos é que foi, chamado A Ameaça da Andrómeda, do Robert Wise. Exatamente. E eu vi esse filme nos anos 70 e contei imensas vezes esse filme. E depois fui ver o filme e o filme não tinha essa cena que era mais importante. Era a mais importante do filme, ainda por cima. E sabem qual era a cena? Isto é uma experiência falhada nos Estados Unidos, químico-orgânica, que faz com que uma aldeia toda seja dizimada. Não sei já em que... Deve ser daqueles estados onde faziam experiências de todo feitio, como sabem, atómicas e tudo. E então, eu lembrava muito bem que a câmara entrava numa casa e vinha uma mulher a correr pela escada abaixo, aterrorizada, e dizia: o mundo está a acabar. E morria. Não existe. E só conversando com a Cristina é que me lembrei o que é que tinha acontecido. Há uma história do Cavaleiro Andante chamado Flecha, que é um jovem que... Ele nasceu no sul, mas depois vai para o oeste. É uma família que tem origens francesas, de amigos de origem francesa também, mas são imigrantes. Isto passa-se nos finais do século XIX, princípios do século XX. E esse jovem, o nome dele já é muito índio, lida muito com índios, mas um belo dia inscreve-se em West Point, que é digamos uma escola militar especializada em matar índios. Portanto, ele foi estudar qualquer coisa que era contra o que ele amava, mas depois a coisa torna-se muito complicada por causa disso. Quando ele chega a casa para dizer aos pais que foi aceite a sua inscrição, a mãe veio a descer a escada, a correr, vestida de maneira vitoriana. Ele tem uma mala a índios, está vestido com os mocassins índios, etc. Larga a mala a tiracolo e nós vemos que eles são abraçados, mas não vemos abraçados. Portanto, eu misturei essa cena de quando eu tinha 4, 5, 6 anos com o filme, mas além disso inventei, porque a mulher veio a dizer: o mundo está a acabar. E não está isso no filme. Mas realmente o mundo está a acabar quando o nosso mundo está a acabar. Porque aquilo era uma aldeia, não era o mundo. Mas a aldeia de alguém é um mundo desse alguém. E o Hofmannsthal diz essa coisa mais extraordinária, que quando morre alguém, morre um mundo. Já não é uma comunidade inteira, é um mundo. Mas esse mundo não tem nada de solipsista. Não é o indivíduo como condição de si mesmo, inventor de si mesmo. Não. É o indivíduo que criou um mundo na sua relação com os outros e levou outros a criarem mundos através da sua relação com eles. Por isso o nosso mundo é o nosso mundo, não é nenhum pecado grave. É local. Esta ideia da universalidade hoje em dia está muito confusa.
asseguro-vos, do ponto de vista filosófico, não podia ser mais confusa. Não é obscura, é absolutamente confusa. Não há nem um bocadinho de claridade. Não há clareza. Nós não podemos deixar de ser locais. Tudo o resto é imaginação. Claro que a imaginação ajuda a inteligência, ajuda a nós sairmos do nosso egoísmo, cria comunidade. Mas nós não podemos deixar de ser locais. Isso é uma ilusão. Falar da nossa língua, etc. Bem, mas isso para contar essa cena, que também é contada aqui, foi quando eu percebi de onde é que tinha tido engano. Eu tinha visto 5 ou 6 filmes dele, que é um realizador que se caracteriza por não ser reconhecível em nenhum filme. Isto é, nós não sabemos, se vemos aquele filme, não sabemos se é dele, se não sabemos antes. É engraçado, porque eu vi para aí uns 5 ou 6, é o autor da West Side Story, da Música no Coração, da Mademoiselle Fifi, que é um filme muito engraçado, um outro filme que é Born to Kill, são os filmes que eu conheço dele, todos diferentíssimos uns dos outros. Born to Kill é dos anos 40, o último que eu conheço é a Música do Coração. Agora, portanto, acrescentar o agradecimento já está, comecei por ele. É porque ela teve várias fases, por exemplo, eu nem sempre seguia, levava tempo. Ela queria que eu esclarecesse uma coisa que eu não estava esclarecida, eu levava tempo a esclarecer. Ela esclareceu, Filomena, ainda não me respondeu, e depois eu levava tempo a dizer, já respondo. Mas depois não respondia. Íamos para o outro lado. Íamos para o outro lado. E depois, quando falámos, depois eu esclareci isto, mas depois, claro, quando falávamos, eu detesto voltar à vaca fria, portanto, não voltava. E ela insistia por escrito. Portanto, há aqui algumas perguntas que foram respondidas por escrito, não são muitas, mas têm sempre as dedadas da oralidade e são fruto digamos, dessa paciência e dessa responsabilização, desse levar a sério e dessas conversas que estavam a ser feitas também na altura, Exatamente. Não é? Que ficaram por responder. Exatamente, havia muita coisa que ficava a responder e depois já não se podia falar porque eu já não tinha tempo e a Cristina depois tinha que ter outros recursos. Bem, finalmente, o título é paradoxal, acho que já percebemos, porque o que é que está em causa neste título? No fundo é o caráter único das palavras, o caráter singular das palavras. Como eu já disse, nascem da boca, são transportados pelo ar, atravessam os ouvidos, atravessam as orelhas até o ouvido médio e depois até o ouvido interno. As palavras não têm casa fixa, as palavras não têm residência fixa, são um pouco como o Eros platónico. É um pouco sem eira nem beira. As palavras criativas, então, não têm mesmo uma habitação fixa. Elas são transportadas pelo movimento do ar, por vezes encontram um guarido, muitas vezes desfazem-se. Apesar de estarem todas escritas, estas palavras estão sempre em perda. No fundo, estão a transformar-se naquilo que a Graciosa Augusta dizia, não é? Em uma rememoração, no melhor dos casos. A imagem obscura, no segundo ponto, ou então a imagem elegível, ou então em pó. Não é? Obrigada.